Já estamos vivendo os últimos tempos. De repente, você pode até dizer, mas nem tudo se cumpriu. Nem tudo que o Senhor falou que aconteceria, já aconteceu. Mas a palavra de Deus nos chama a atenção o que já está acontecendo, o que nós já estamos vendo acontecer. E os acontecimentos do mundo atual nos levam a crer que nós estamos vivendo o princípio de dores e nos faz ver que a palavra de Deus ela está se cumprindo na face de toda a terra. Muitos apostatando da fé, estão negando a própria fé, renunciando à própria fé, afastando-se da própria fé. Muitos já não crê como criam mais. Muitos já não pregam a palavra de Deus como pregavam antes, porque já não crê da maneira que antes acreditavam. Quando se fala em muitas igrejas, quando o Espírito Santo se manifesta, quando alguns dos irmãos começam a falar em línguas estranhas, alguns já ficam olhando um para o outro sem saber o que está acontecendo, ou até ficam espantados quando alguém glorifica a Deus, quando alguém dá um glória a Deus mais alto. Incomoda os ouvidos daqueles que já não crê como criam antes, como criam no princípio da sua fé. Glória a Deus. Então eles acham um absurdo como é que alguém pode ficar glorificando a Deus naquela altura e até falando em línguas estranhas. É verdade que as coisas de Deus têm que ser com ordem e decência, mas o Espírito Santo de Deus, ele habita em nós e muitas vezes, conforme a gente vai orando, conforme a igreja vai orando, ele vai se manifestando, ele vai nos enchendo de tal maneira que nós começamos a falar em outras línguas. E o falar em outras línguas é um dos sinais que o Senhor Jesus disse que acompanharia a pregação desta palavra. Quando ele disse que os sinais seguiriam aos que crescem. Ele disse, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, colocarão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. O Senhor disse que os sinais que acompanham a pregação desta palavra, um dos sinais é falar em outras línguas. Glória a Deus. Falar em outras línguas. E às vezes o Senhor nos capacita, não só para falar a língua dos anjos, como as pessoas falam, mas Ele também nos dá a condição para falar outras línguas aqui da terra mesmo, de outros países. Porque é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos dá condição para pregarmos a sua palavra. E muitas vezes nós não sabemos falar uma determinada língua fluentemente quando chegamos a uma cidade ou a um país, mas o Senhor, Ele sabe e Ele coloca uma palavra, coloca palavras na nossa boca de acordo com o idioma daquela cidade ou daquele estado, aliás, do estado não, de acordo com o idioma daquele país. Porque o Espírito Santo de Deus sabe todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Ele usa os servos dele quando estão orando, quando estão falando em línguas, até para falar em outras línguas, tendo pessoas ali no meio daquela reunião que falam outras línguas. Eu já vi muitas pessoas falar a linguagem, no idioma japonês, sem ser japoneses. Mas o Senhor usou naquela língua, porque haviam pessoas ali, pessoas japonesas ali, e o Senhor falou através do Espírito Santo com aquelas pessoas. E aí você pode até ficar espantado, mas isso acontece. Isso é coisa de Deus. Deus, ele tem suas manias, aliás, suas maneiras de trabalhar, de agir, usando as nossas vidas. Então, alguns não creem mais. Alguns acreditavam que o Senhor cura, mas agora não acreditam mais.
Aí pode até dizer assim, mas eu orei para Deus curar alguém da minha família, ou para Deus me curar, Deus não curou. E aí para de crer. Aí já não acredita mais que o Senhor, nosso Deus, é médico dos médicos, Ele pode curar quem Ele quer, se Ele quiser, Ele pode curar. É como aquele leproso falou com Jesus, Senhor, se Tu quiseres, Tu podes me limpar.